Eu estou fazendo a estreia de um quadro que eu já estava pensando em trazer aqui para o canal, que é trazendo convidados. Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, clima maravilhoso, não sei você, mas eu adoro frio. E trouxe um convidado que é daqui. Sempre que eu estiver em algum outro estado que eu possa trazer um convidado desse gabarito, que eu já apresento para vocês, eu vou fazê-lo. Mas a gente vai fazer sempre quadros como esse, trazendo convidados ao vivo ou gravados, mas mesmo que eu esteja em outra cidade. Antes, eu só quero fazer um agradecimento a Jerry Valente, que é o presidente aqui da Associação dos Funcionários da EPTC, que é o órgão municipal aqui de Porto Alegre. E meu convidado é nada mais, nada menos que Rodrigo Vargas, psicólogo. Ele vai se apresentar. Mas assim, eu quero dizer a Rodrigo e para todos vocês que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele faz. Alguns alunos meus do curso de Psicologia do Trânsito, nível pós-graduação da Faculdade Exuda, conhecem o trabalho dele através da apresentação de textos que eu coloco como trabalho de conclusão de curso, não do curso, da disciplina. E ele vai falar aqui um pouquinho de um assunto que ele mexe muito com a cabeça de muita gente, que é o uso que a gente faz dos veículos individuais, principalmente o automóvel. Ele, inclusive, tem 2 publicações que falam sobre isso. Mas, antes de qualquer coisa, para que a gente não deixe essa conversa muito longa, eu quero que o Rodrigo se apresente. Bem-vindo, viu, meu irmão? Muito bom tê-lo aqui. Prazer grande, já queria há muito tempo conversar contigo. E aí a gente, que era amigo virtual, agora a gente de fato se conheceu. Então se apresenta rapidamente. Eu quero te fazer algumas perguntas. A gente vai, inclusive, sortear um livro de Rodrigo. Daqui a pouquinho eu explico como é que vai ser para quem quiser participar do sorteio. Mas se apresente, meu irmão. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, professor, pelo convite. Fiquei extremamente lisonjeado. Também sou um grande fã do seu trabalho, né? Admiro muito o conhecimento, né? Toda enfim, a parte de legislação, de trânsito, enfim. E acompanho, né, mesmo que de longe, virtualmente, seu canal, né, o seu trabalho. E para mim é uma alegria muito grande estar podendo conversar e conhecê-lo pessoalmente, né? Bom, eu sou originalmente agente de trânsito, né, aqui da EPTC, que é o órgão gestor do trânsito aqui de Porto Alegre, desde o ano de 2009. Trabalho, então, como agente. Em 2014 me formei em psicologia e no ano posterior, 2015, fui convidado então a fazer parte do setor de educação do mesmo órgão. Mas tu cursou psicologia já pensando no trânsito ou era uma coisa que já estava Não, na verdade foi um curso que eu sempre gostei, sempre me chamou muita atenção, nessa coisa do comportamento humano, assim, sempre esse lado mais da filosofia também. Eram conhecimentos que sempre me chamaram bastante atenção. E durante, então, o curso, né, me vi, mais no final do curso, me vi ali chegando a parte do TCC, né, então pensei, bom, vou unir, então, né, essas 2 paixões, né, que é o comportamento humano e o trânsito. Na verdade, 3 paixões, né? O comportamento humano, o trânsito e filmes também. Filmes, né, é outra grande paixão minha, que eu sempre fui muito ligado. Mas assim. Tu é ator, não? Não, como espectador. Não, como espectador. E como o próprio título do livro, né, já faz crer. De cara, apresenta os livros. Então, o primeiro eu conheço, o segundo... Primeiro, então, é o Efeito Transformers em Trânsito, né? Deixa eu pegar aqui. Fala um pouquinho. O Efeito Transformers em Trânsito, então, como o título, né, já faz crer, ele faz menção e faz referência, né, ao Transformers, né, que é aquele filme bastante conhecido, né, que fala sobre robôs, né, extraterrestres, né, que tem a capacidade, a habilidade. E esse filme tem relação com o cotidiano. Exatamente, a relação que eu faço é exatamente a partir dessa capacidade, né, da humanização da máquina, né? O subtítulo do livro é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano, né? Então eu construí esse livro, faço sempre uma analogia, né, com uma via de mão dupla, né?
onde do lado tu tens um ser humano cada vez mais mecanizado, né? Seja no sentido físico, né? Dos implementos tecnológicos aí, né? Da medicina, biomedicina, né? Enfim, e seja no sentido social, né? O ser humano cada vez mais fechado, mais distante, mais frio, né? Socialmente falando. E no outro lado dessa via, no sentido oposto, tu tem a máquina, né? No caso, o veículo, né? Em contrapartida, cada vez mais humanizado, né? Cada vez mais preocupado com a segurança, né? Dos seus ocupantes e dos transeuntes, né? No entorno, enfim, com cada vez mais implementos tecnológicos aí, através da robótica. E é esse livro artificial que a gente vai sortear lá no Instagram. Esse livro que a gente vai sortear. Fala do outro, esse outro é o que você está me dando, que eu não conhecia. Exatamente. Então esse livro aqui é o mais novo, né? Deixa eu mostrar aqui. Mas acabou de sair do forno aí, que é a indústria, né? Esse livro ele surgiu, na verdade, através de um convite que eu recebi no ano passado, da colega e grande amiga Valéria Penati, né? Que é a gestora. Um grande abraço, Valéria. Um grande abraço para a Valéria, gestora aí do canal Rádio em Trânsito, exatamente. A Valéria me convidou, junto com outros colegas aí, agentes de vários municípios aí do país, a fazer uma live. E durante essa live eu percebi diversas questões em comum, assim, diversas dores, né, desses colegas, assim, problemas porque passavam e enfim, dificuldades. Né? Algum mais significativo, assim? Ou alguns? Eu citaria a questão do reconhecimento, né, ou a falta de reconhecimento, né, desses agentes, seja os órgãos ou por parte da própria sociedade, né, como um todo, e questões mais estruturais, assim, de falta de condições de trabalho. Falta de condições de trabalho, exatamente. Então, acho que esses dois são os principais. Assim. E eu comecei a perceber na fala deles, assim, diversas questões em comum, né? Então eu digo, opa, não é só a ideia do livro foi por esse... A ideia surgiu a partir dessa live. Né? Então, por isso eu sou muito grato a ela, assim, né, por ter aberto esse espaço, né, dado essa oportunidade, assim, essa categoria que enfim, é tão desvalorizada, né, hoje na nossa sociedade. E a partir disso a gente veio fazendo uma série de lives sistematicamente, assim, trazendo sempre um convidado, né, de algum município, e para tentar desmistificar um pouco, né, essa imagem assim, do agente de trânsito, né, que é tão deturpada, né, na sociedade. Mas que também precisa ser uma via de mão dupla, né, Rodrigo? Com certeza. A gente, de fato, eu particularmente conheço muitos bons, excelentes agentes de trânsito, mas eu também conheço muitos maus agentes de trânsito, né? E parece que uma única ação de um determinado indivíduo, ele acaba comprometendo uma cadeia toda, né? E até generalizando. E o teu livro fala sobre essa ótica. Exatamente. O mote, assim, o objetivo é exatamente esse, é mostrar um lado mais humano, assim, um lado de pessoas que trabalham e que têm seus desejos, têm suas dificuldades, têm, né, seus anseios, enfim. E como o próprio título diz também, desmistificar um pouco daquela coisa da indústria da multa, né? Mostrar que se existe uma indústria da multa, né, existe uma indústria que é muito maior, que é da infração, né? Então, que se multa... Muita matéria-prima. Exatamente. Então, se multa muito pouco perto da quantidade de infrações que a gente visualiza na rua. É muito interessante. Assim, eu particularmente, eu não critico quem defende a ideia da existência da indústria da multa. Eu não critico porque eu acho que essa pessoa, ela precisa se esclarecer. Eu não tenho... Por exemplo, a gente fala muito, não divulgue blitz. Aí os caras dizem, eu divulgo sim e tal. E eu entendo, de certa forma, o porquê. E acho que a gente não deve estar criminalizando, mas tentar, primeiro, entender a pessoa, mas principalmente mostrar outros aspectos. Eu costumo dizer que o agente de trânsito, ele tem um papel social muito relevante. Uma abordagem de um agente de trânsito por conta de uma infração, evitando a infração, pode ser que fosse
que ele esteja evitando um sinistro de trânsito. Ou seja, uma autuação pode ser um sinistro a menos. E esse sinistro poderia ser uma morte, ou uma vida, ou uma sequela, né? Agora, por outro lado, o agente de trânsito ele precisa se enxergar nesse papel, né? E servir. Porque esse é o objetivo, você é servidor público, eu sou servidor, apesar de estar afastado, servidor público. Então, quando o agente de trânsito ele tem a consciência que é um servidor e que ele tem um papel social, ele com certeza vai fazer um bom trabalho. Agora, se essas coisas não estão muito claras na cabeça dele e há o aproveitamento de situações, né, de pessoas que não respeitam a lei porque não pensam na coletividade, é óbvio que isso acontece. Mas eu queria falar, Rodrigo, que a gente vai sortear Efeito Transformers e Trânsito lá no nosso Instagram. Eu adianto que o sorteio vai ser lá no Instagram. A gente vai ter uma foto oficial. Daqui a pouco eu vou deixar aqui os arrobas. Mas se você está assistindo esse vídeo depois de 11 de julho de 2022, o sorteio já passou. Se você está assistindo antes, a gente está gravando dia 30. Esse vídeo ele vai ao ar dia 3 de julho, está indo ao ar dia 3, e o sorteio vai ser dia 11 de julho lá no Instagram. Mas assim, a pergunta que eu queria fazer para o telespectador, para ele pensar lá, e aí eu queria que você pudesse contribuir nesse pensar, que é o seguinte: primeiro, o que levou ele comprar o veículo que ele tem? A gente está falando do proprietário de um automóvel. O que fez ele levar, o que levou ele a comprar esse veículo que ele tem? O que motivou? Quais eram as características mais importantes? Era potência? Era tamanho? Era beleza? Era o tamanho da roda? E segundo, será que a pessoa que está nos assistindo está satisfeita com o veículo que tem? E se não está? Por que não está? Porque ele está quebrando? Porque não consegue chamar atenção quando chega nos lugares? Então, Rodrigo, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei como você estuda essa área, como tu pensa. A gente pensa muito parecido, por sinal. Talvez por isso que eu me identifique tanto, porque eu consumo muito do que tu escreve. Quais seriam as contribuições que a gente poderia fazer para quem está nos assistindo a refletir sobre essas questões? Qual é o papel do automóvel na vida das pessoas? Por que a gente muitas vezes não está satisfeito? Enfim, o que é que a gente pode falar sobre isso? Então, eu acho que a primeira reflexão assim, que é importante a gente fazer é pensar no papel que o automóvel ele tem na vida das pessoas, na vida das cidades, né, na verdade, né? Não só das pessoas, né? Porque as cidades, né, nos últimos aí, sei lá, 50, 60, 70 anos, elas foram pensadas para os automóveis, né? E isso é uma cultura que se enraizou de forma tão profunda assim que hoje a gente conversava agora há pouco, né, sobre mudança e tal, os lugares onde a gente morou, e as pessoas quando se mudam, uma das primeiras coisas que elas procuram é o quê? Tem garagem? Né? Não tem garagem? Esse imóvel, não tem garagem, não me serve. Né? Como se fosse um quarto a mais para um ente da família. Né? Então, se não tem garagem, não tem condição. Onde é que eu vou guardar meu carro? Né? Então, isso é um ponto. E outra questão quando, como o professor perguntou, o que faz a pessoa buscar o carro, né? O que ela busca no carro, quando ela vai procurar, quando ela vai comprar, isso também é muito subjetivo, né? Acaba gerando uma relação assim, de muita identificação, né, daquele proprietário com o veículo. Porque cada um tem seus princípios, tem seus valores, né? E ele vai procurar naquele veículo, né, características que espelhem esses valores, esses princípios dele, né? Então, se é agilidade, se é potência, né, se é tamanho, né? Então, se é altura, né? Então, tudo isso espelhando, né, sempre valores dessa pessoa, né? E muitas vezes eu tenho
um caso bem pessoal, assim, né? Meu primeiro veículo, já escrevi bastante sobre ele, até alguns artigos, do qual eu tinha uma relação assim, de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que eu gostava muito dele, por ser meu primeiro veículo, né? O primeiro veículo que eu tive, já era um veículo de certa idade, já tinha uns 10 anos de uso, né, quando eu adquiri ele. Se deixava na mão. Então ele me deixava muitas vezes na mão. Eu dizia assim, às vezes os colegas de trabalho perguntavam, veio de ônibus pro trabalho, cadê o carro? Deixei no spa de novo, que era um mecânico, né? Foi lá descansar um pouco no spa. E eu brincava com a minha esposa também, ela, mas tu gasta tanto nesse carro, às vezes eu fico desconfiado que tu tem uma outra família, né? Sustenta uma outra família. Eu digo, não, mas eu sustento a do mecânico. De fato, eu tenho outra família. Então, era uma coisa assim, meio dúbia, assim, né? Às vezes tu tava numa relação ótima com o veículo, amava o veículo, às vezes tu odiava. Então, veja como a gente humaniza, né, o carro. Porque a gente cria com ele uma relação como se fosse de fato alguém da família. É verdade. E uma coisa interessante, Rodrigo, a gente estava conversando antes, e eu tenho adotado um estilo de vida que é ter mais experiências, né, e menos coisas, né? Uma vez, eu vou contar essa história rápida, mas para mim foi muito significativa. Num estacionamento, eu vi um cara falando assim, e a minha mulher quer viajar. Quem tem condições de viajar numa crise dessa? Estava no finalzinho da pandemia, né? A gente não saiu totalmente, mas no finalzinho daquela fase mais dura. E eu, curiosamente, eu estava com a viagem marcada. Porque eu gosto muito de viajar. E aí eu fiz uma consulta na placa do carro e eu vi que estava alienado. E era um bom carro, era uma Tracker. Um carro, quando eu falo bom, do ponto de vista de financeiro, realmente. E assim, eu digo, não, ele fez a opção. Eu tenho ainda hoje um Fox 2014 que me atende muito bem, tá quitado, inclusive, que é uma coisa que é muito estranha. As pessoas têm um carro financiado, às vezes pagam com dificuldade, mas assim, ainda tá faltando 6 parcelas, ela já tá pensando em trocar ou em acabar logo para trocar. Ou seja, é como se ter um financiamento do automóvel fosse uma condição necessária, né? Então faz parte do orçamento. Exatamente. Por que ficar com o carro quitado? Olha que absurdo, né? Se eu posso me comprometer financeiramente com outro, né? E aí, nessa coisa a gente estava conversando antes, que eu gosto de comprar experiências e coisas e tal, aí tu me contou que tá sem carro. E aí, quarto ano, né? Pois é. Me fala a experiência, o que é que mudou assim? Olha, eu digo isso, claro. Eu te pergunto porque para muitas pessoas isso é inimaginável. Né? Inimaginável. Para outras pode até ser que de fato não seja possível. Perfeito. A rotina das pessoas são diferentes. Mas para outras seria possível. Eu, particularmente, estou trabalhando em home office. Meu carro, eu já contei, passou já 6 dias na semana em casa. Sem ligar, né? Enfim, então eu penso se eu preciso realmente ter. Estou pensando a respeito, mas eu quero que tu fale a tua experiência. Então, e esse é o primeiro ponto, assim, que eu sempre digo para quem me pergunta, né? Como é que tu tá se virando e tal? Como é que é para ti ficar sem carro? Eu digo, cara, eu entendo que cada um tem sua rotina, cada um tem suas necessidades, cada um tem, enfim, faz suas escolhas, né? Talvez para alguém possa ser algo fundamental, imprescindível, né? Não posso ficar sem porque, sei lá, não tenho tempo de buscar minhas crianças na escola, ou sei lá, ir para o trabalho. Ok, beleza, não faço juízo de valor, mas eu costumo dizer que para mim, particularmente, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, né? Porque realmente aquela história de o carro come contigo na mesa é a mais pura realidade. Para te ter uma ideia, eu usava o carro só aos finais de semana. Tá? Durante a semana eu andava só de ônibus. E onde eu morava eu não tinha estacionamento. Eu tinha que pagar uma garagem fora. Então eu estava pagando para deixar o carro guardado.
Ia começar por aí. E usando só os finais de semana, no mês, assim, eu gastava em torno de 1,5 tanque, 2 tanques. Né? Só para passear final de semana. E então eu comecei a botar na ponta do lápis isso, né? Durante muito tempo tive que convencer a esposa também, né? Porque eu tinha o sonho de morar mais próximo do trabalho e me livrar do carro. O sonho dela era o extremo oposto. Né? Ela queria ir para mais longe, morar numa casa maior e comprar um segundo carro. Hein? E eu digo, não, vamos sentar aqui, vamos botar na ponta do lápis, ó, vamos ver o negócio. Ó. Quanto a gente gasta por ano? Né? Estacionamento, IPVA, seguro, combustível, né? Imagina agora vezes 2. Exatamente. E a gente teve uma experiência, ainda com esse primeiro carro que eu falei antes, foi logo que a minha filha nasceu. Quando ela tinha uns 3 meses, ele estragou. Eu não me lembro exatamente o que estragou, mas foi uma coisa bem grave, assim, tive que ficar com ele parado durante um tempo, assim, até conseguir dinheiro para arrumar. E durante esse tempo a gente teve que, enfim, usar táxi, ônibus, aplicativo, né? Na época o aplicativo estava recém começando e tal, mas já tinha alguma coisa. E a gente percebeu que não era algo assim impossível, né? A gente consegue se virar. A gente ficou, sei lá, 2, 3 meses aquela vez sem carro. Vamos fazer um teste, né? Se de repente a gente vender e diz, não tem condição, a gente vai e compra outro, né? Paciência. Mas realmente, assim, o ser humano ele se adapta, né? A única diferença, assim, a maior diferença que eu noto, assim, é aquela coisa, assim, você tem que te programar, né? Tu vai sair, você tem que te programar com antecedência, né? Não tem mais aquela coisa assim, tá em casa de bobeira, final de semana, vamos dar um pulinho na serra, vamos, pega o carro e vai. Não, isso aí eu acho que a decisão mais difícil é quando você pensa assim, porra, e uma emergência, né? Pensaram nisso? É o que eu penso. Se eu precisar... Hoje em dia, tu tem tantas outras opções, né? Aplicativo, tu tem táxi, tem... Principalmente quem está em capitais e grandes cidades, não tem, né, esse problema. Não tem. Talvez um município ou outro mais distante, de fato. Por isso que eu digo, né? Enfim, depende da realidade. Cada um tem sua realidade. Mas para mim é algo assim, não faz falta alguma. Não, e eu acho esse papo da gente muito legal. Primeiro, para não, assim, criminalizar quem fez essa opção, seja porque precisa realmente, seja porque gosta. Né? Agora, é bom que a gente faça reflexões para que as pessoas entendam, poxa, será que meu uso é racional? Será que eu preciso realmente de um carro, sei lá, de 150 mil reais? Eu ia falar 100, mas o último ano que vai sair é 110. Já tá. É 110. Mas será que eu preciso de um carro de 150 mil, 200 mil, sei lá? Será que eu preciso? Então, eu acho que essas reflexões são muito boas. Foram essas reflexões que me fizeram hoje ter um carro simples, que me dá uma qualidade de vida maior em relação a outras coisas que eu gosto de fazer e não ficar sustentando a família do mecânico, como tu falou. Rodrigo, a gente vai fazer o sorteio Efeito Transformers em Trânsito, que eu já tenho. Esse livro aqui, a gente vai ter uma foto oficial. Você vai ver a foto agora aí na tela. Nessa foto vai estar lá postado no meu perfil e no perfil de Rodrigo, @Manual do Trânsito, mas o sorteio vai ser lá no Rodrigo Vargas de Souza. Mas vai estar aqui na tela. A gente vai ter uma foto oficial do sorteio, que vai estar, você está vendo agora aí na tela. E o que é que você vai fazer? Você vai seguir o meu perfil, seguir o perfil de Rodrigo, vai marcar 3 amigos, não pode ser celebridade, perfil falso, tem que ser pessoas que sejam da sua relação e automaticamente você vai estar participando do sorteio no dia 11 de julho. A gente vai fazer ao vivo, a gente vai ver como é. Lá na foto do sorteio vai estar explicando. Eles vão fazer o sorteio e eu acho que eu levo e posto. Eu levo, porque eu estou em Porto Alegre, vou para Recife, mas eu levo e posto de lá. Eu acho que alguém de Recife vai ganhar. Estou achando que alguém de Recife vai ganhar. Ou será que vai ser de Porto Alegre? Tomara, né? Rodrigo, meu irmão, muito obrigado. Eu quero que tu faça aí tuas considerações finais. Fala não só o Instagram que já foi dito, mas tem a outra rede social.
onde é que o pessoal pode acompanhar o teu blog? Fala aí, por favor. Beleza. Então, acho que jogando no Google, aí, dando um Google, Rodrigo Vargas, Psicologia e Trânsito, vai encontrar bastante material meu aí, seja meu site ou outros sites aí, outros portais. Tem quantos textos teus lá no teu site? Olha, eu tava contando esses dias, tem mais de 100, com certeza. Acho que 100 e... eu não quero mentir, mas acho que 112, eu acho. Eu achei que tinha mais. Por aí. Achei que tinha mais. Mas beleza. Botou lá no Google, Rodrigo Vargas, Psicologia e Trânsito, vai achar. Meu irmão, mais uma vez, brigadão. Terra boa, viu? O pessoal, como eu viajo muito, aí sempre que alguém diz assim, o pôr do sol em tal lugar é lindo, né? Aí hoje eu sou o maior defensor do pôr do sol do Guaíba. Lindo. Cara, não tem nada igual. Eu tô falando aqui publicamente. Aí meus amigos da Paraíba, não, é lá na Praia do Jacaré, não sei o quê. Cara, igual o pôr do sol do Guaíba, não tem. Inclusive, agora eu vou deixar uma foto desse lindo pôr do sol que eu registrei esses dias aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Foi um prazer tê-lo até o finalzinho. Acho que você gostou desse bate-papo.